Boa noite, gente. Boa noite, quem está aqui assistindo a gente. Estamos iniciando mais uma edição do Pegada ao Vivo, que são as lives que a gente realiza aqui na nossa Pegada. Neste sábado, dia 26 de junho, a gente vai trazer mais uma edição da série Jornalismo Ambiental Independente, que a gente realiza aqui com uma certa frequência, né, quinzenal. Né? A gente deu uma quebrada agora nessas últimas semanas, né, por motivos internos, né, coisa boa, sempre coisa boa, né? E a gente está voltando hoje. E a convidada que eu já estou querendo conversar, né? A iniciativa que a gente vai trazer hoje, a gente está querendo conversar já há um tempo, né? Porque é uma iniciativa, inclusive, que tem muito em comum. Não que as outras não tenham, claro que todas têm muita coisa em comum, né? Mas tem um aspecto nessa iniciativa que é dentro da sustentabilidade. A gente vai conversar, né? A gente vai conversar hoje com a Ciclo Vivo, que já entrou aqui. Boa noite, quem está chegando. Boa noite, Cássia. Boa noite. A nossa convidada é Maíra Rosa. Maíra Rosa, deixa eu ver aqui a solicitação. Visualizar. Eu acho que aceitei. Não sei se para você tá direitinho. Olá. Olá! Boa Oi, noite. Aline, tudo bom? Tudo bom? Parece que o corte aqui das câmeras cortou um pouco. Cortou Ah, minha é? cabeça. E para mim? Tava tudo bem antes. Para Eu mim, acho que foi. Então, aqui tá aparecendo direitinho, não sei para você. pronto. Pronto, agora tá. Estamos ótimas. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Aline. Eu que te agradeço muito. Boa noite a todos que estão entrando, né? Como eu falei quase agora na abertura, né? Essa é uma live dentro da série Jornalismo Ambiental Independente, que a gente realiza aqui na nossa Pegada. Né? A nossa Pegada é uma iniciativa de jornalismo ambiental independente, né? Voltada para a sustentabilidade cotidiana, que é um pouco da pegada também, né? Da Ciclo Vivo. E a gente vai conversar justamente, né, sobre a história da iniciativa de Maíra. A gente vai conversar sobre a trajetória dela, né, como é que iniciou, quais foram os desafios, né, porque tudo isso também é falar sobre sustentabilidade, né, principalmente hoje num contexto, né, que a gente tem de dificuldade mesmo de fazer nascer iniciativas que fujam do padrão, que de certa forma defendam alguma minoria, né? Que Uhum, acaba sendo. Hoje em dia, falar sobre sustentabilidade às vezes é visto como aquela pessoa que é ecochata, aquela pessoa que, né, sim, fala coisas que ninguém quer ouvir. Então, a ideia é que a gente possa difundir as mensagens que essas iniciativas fazem, divulgar, fazer com que as pessoas conheçam iniciativas do gênero, porque falar de meio ambiente, por exemplo, não é apenas falar sobre floresta, né? E é muito bom falar sobre floresta, né? Mas não é apenas floresta, porque meio ambiente é tudo que está ao nosso redor. Nós somos meio ambiente, inclusive, né? Isso. Então, o que é que a certeza. gente pode fazer, né, para estar inserido de forma consciente e, de certa forma, proteger as nossas próprias vidas, não é isso? Então, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Aline. Prazer estar Eu aqui que, com você. E eu boa que noite a agradeço. todos aí do Ciclo Vivo, da nossa pegada também. Vamos lá Boa trocando noite. ideia e sempre bem-vindo o pessoal que manda comentário, pergunta também, né? Exatamente, vocês podem ficar à vontade, né? Se vocês quiserem, podem botar nos comentários, mas uma sugestão é usar também a caixinha de perguntas. Os comentários às vezes sobem, a gente às vezes acaba perdendo, né? Sem querer mesmo. Uhum. Não é nem por querer, né? Claro, ninguém quer perder comentário. E então vocês podem também compartilhar, usar a setinha aqui, né? Se vocês tiverem alguém que vocês acham, né, que pode ser interessante de conhecer mesmo iniciativas independentes que falam sobre sustentabilidade. E vamos se juntar, né? Porque junto a gente é mais forte. Com certeza. Gente, é o seguinte, para quem está chegando aqui, tanto na nossa pegada como no Ciclo Vivo,
recentemente, né? Eu vou apresentar um pouco a nossa convidada, né, e o portal. A Ciclo Vivo o Ciclo Vivo é um site especializado em temas relacionados à sustentabilidade, né, considerado um dos maiores da América Latina, e eu quero saber como é que foi que vocês conseguiram isso, Se fundado em quiser, já. 2010. Uhum. Oi? Se quiser, eu já começo, você que sabe. É? Vamos então terminar essa parte. Fundaram Tá, em vai lá. 2010, o portal tem como proposta falar sobre sustentabilidade de forma divertida e descomplicada, buscando inspirar pessoas através de bons exemplos. Maíra é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade AMB Morumbi e pós-graduada em Desenvolvimento Sustentável pela University of New South Wales, em Sydney, na Austrália, onde ela mora atualmente. Então, ó, fica à vontade. Como é que Então, você consegue? vou contar um pouquinho aqui da história, tentar resumir um pouco a história do Ciclo Vivo, né? Como você falou, foi fundado em 2010. A ideia começou já em 2009, né? E tudo começou porque eu sou formada arquiteta, trabalhei com arquitetura há bastante tempo, e eu vim aqui para a Austrália fazer uma pós-graduação em desenvolvimento sustentável. Era mais voltado para construção civil, né? Não tão abrangente, né? E conforme eu fui estudando, e na época, né? Vamos falar, eu já estou mais velhinha, era 2007, isso, 2007. Eu fui tendo acesso a muita informação. E a internet ainda estava bastante engatinhando, assim, a gente tinha aqueles portais, assim, alguns sites que migraram do jornal de papel, né, que era tipo Folha, Estadão. A gente não tinha assim uma diversidade tão grande de veículos, né? E conforme eu estava aqui, eu vou falar como que o Ciclo Vivo nasceu, na verdade, porque eu tinha que fazer os meus trabalhos da faculdade. Os professores queriam saber sobre a América Latina. Eles falaram: não, a gente não quer saber, a gente não quer que você faça trabalho daqui da Austrália ou da Europa, a gente quer que você traga assuntos da América Latina. Eu ia na biblioteca, não achava nada, porque aqui livros não tinha muito livro da América Latina, do Brasil específico. E eu ia caçar na internet, eu não achava nada. Nada, a não ser dentro de uma editoria específica de meio ambiente, dentro de um site, de um jornal, eu achava uma matéria. Então, assim, então houve essa dificuldade para mim de encontrar essas informações, né? Como a minha família já trabalhava com isso, né, no Brasil, né, meu pai, meus irmãos, eles tinham um site de publicidade, ainda tem, mas era voltado para falar sobre o que estava acontecendo no mundo da publicidade. E aí eu comecei a ter essa vontade de também criar esse site para juntar tudo o que estava acontecendo de sustentabilidade num lugar só, para que as pessoas pudessem pesquisar, saber o que está acontecendo e eu pudesse compartilhar um pouco de tudo que eu estava aprendendo, né? E aí foi assim que eu estava aqui ainda, eu falei assim, o que vocês acham? Eu criei o domínio aqui, inventei o nome aqui, tudo, voltei, né? Em 2010 eu criei o Ciclo Vivo, estava junto com esse modelo com a minha família também, e aí a minha vantagem na época, por eles já terem um site e já entenderem sobre tudo, eu já consegui criar algo mais assim não evoluído, mas assim, para a época eu já estava criando algo com mais qualidade ou mais velocidade, com uma linguagem bacana, né? E também um modelo de negócio que poderia uma tentativa de dar certo, né? Também, porque a gente vai falar sobre isso. Você está falando sobre jornalismo ambiental e a maioria dos meus colegas de trabalho, o pessoal que eu encontro vem conversar comigo sobre isso. Tipo, como você consegue manter o site em pé? Porque
é muito difícil a gente sobreviver dessa forma, né? Com esse modelo de negócio do jornalismo ambiental específico, né? Do jornalismo em geral, na verdade, né? Existe essa dificuldade. E aí foi em 2010 eu criei o site, eu já contava com, na época eram estagiários de jornalismo, eu não sou jornalista, mas Que é outro desafio, né? é outro desafio, mas assim, sempre teve, nossa redação sempre teve jornalistas, então, e eu nunca fui querer passar por cima, eu sempre fui com muita humildade de aprender. Então, assim, mesmo no começo que eu começava a escrever, eu falava assim, sempre eles, gente, revisem para mim, que eu não sou jornalista, o que está certo, o que está errado, o que eu tenho que aprender aqui. E aí, com o tempo, né, você vai fazendo, você vai aprendendo. Então, eu posso dizer que eu não sou formada em jornalismo, né, mas eu já sei bastante coisas e sei muita coisa de jornalismo e gosto na prática e gosto muito, ainda mais nos dias de hoje que a gente tem que ficar desmentindo tanta coisa, né? E provando tanta coisa. Mas acho que é uma profissão muito linda. Então eu aprendi com e sou muito grata por todos os jornalistas que passaram e estão na redação ainda hoje. E aí eu fiquei nesse modelo de negócio aí, de negócio, começando. O bom, que na época eu peguei as redes sociais crescendo junto comigo, com o Ciclo Vivo, né? Como a gente já está há 12 anos, então teve uma época que assim, o Facebook não tinha essa limitação. A gente atingia todo mundo que curtia o tema mesmo, não tinha tanto critério para segurar a audiência, né? Então, a gente cresceu muito nessa época, que eu acho que talvez tenha sido uma grande vantagem que a gente teve, né? Para crescer bastante nossa audiência. Bom, com o tempo a gente foi mudando o modelo de negócio. Eu saí da empresa da família, amo a minha família, mas trabalhar com família é muito complicado. E aí, fui na raça sozinha, eu. E na época... eu queria saber como é que foi sozinha, né? Porque como é que você faz tudo sozinha? Na época, talvez, na como você época, falou. hoje não mais. Hoje não mais. Quando você fazia sozinha, né? No caso. Quando a pessoa faz só, é sempre muito, eita, faz tudo e ao mesmo tempo, né? Como é que faz isso ganhar escala, né? Como é que foi? Porque você já começou com estagiária? Você já começou com gente? Já? Eu comecei já com a estagiária na época, depois ela se formou em jornalismo. A gente já chegou a ter, assim, bastante gente na equipe, mas como vocês sabem, tudo mudou quando começaram os anúncios. A gente vendia anúncio, campanhas, né, no site. E houve uma mudança nisso, porque entrou a mídia programática. Mídia programática é como se fosse o banner do Google, esses banners que vão entrando meio que automaticamente, e eles pagam muito menos. É um outro modelo. Então, assim, é um modelo que dificilmente as pessoas conseguem manter o site só com isso, né? E antes conseguia, porque a gente vendia mais o banner mesmo para agências, eram campanhas, né? E então teve essa adaptação. Então, qual que foi o meu pensamento nesse momento que teve essa crise do jornalismo para todo mundo? Nesse momento que eu pensei, eu vou reduzir minha escala. Se eu ficar enxuta e conseguir ser sustentável para conseguir manter, reduzir equipe, reduzir tudo e facilitar tudo como funciona, né? Para eu precisar de menos estrutura. Então foi esse meu pensamento. Então eu falei assim, eu vou deixar tudo mais enxuto, tudo mais mais fácil para eu trabalhar sozinha, mas eu fiquei um tempo sozinha, foi só pouco tempo. Eu sempre tive a jornalista, a Márcia, que até entrou aqui.
A Márcia tá já, sei lá, 10 anos com a gente, Márcia, não sei. Uau! 11 já. Nossa, É. história. A Márcia tá aqui já há um tempão. Bastante. Teve um período que ela saiu, que eu fiquei sozinha atualizando o site. Foi muito difícil. Essa que é a verdade. Foi muito difícil manter, né, pelo menos 5 pautas no dia, porque a gente tem diariamente 5 notícias, né? 5, 6, vai variando. Então, foi bastante corrido nessa fase, mas com o tempo você vai aprendendo a fazer as coisas também mais rápido, com mais facilidade. Então, como você falou que você é uma eu empresa nesse momento. Oi, Márcia. Então, eu também sou uma. Eu era uma eu empresa, tinha a Márcia de jornalista, uma eu funcionária, e, e eu tive que aprender de tudo. Teve tanta coisa nessa história, a gente até teve. Antes de eu migrar para esse modelo sozinha, a gente perdeu o site. O site foi invadido. A gente estava super bem, a audiência muito alta. E aí o site foi invadido, o modelo do site era antigo, essas coisas de programação, que é um bicho de 7 cabeças. E a gente perdeu o site. Eu fiquei 5 meses sem site. Gente do Eu céu. tive que fazer um novo site do zero. E aí foi um período bastante difícil, só que a gente pensou, eu pensei em desistir, não tem como falar que não, mas muitos leitores vinham, não desiste. Eu recebia e-mail, continua, vocês têm que continuar, a missão de vocês é muito legal, né? Então, e aí a gente conseguiu passar esse período com as redes sociais, o que também foi um grande aprendizado. Com isso, a gente aprendeu a se comunicar muito melhor nas redes sociais. E passou Ou bem seja, rápido esse tudo período. é aproveitado, né? É super sustentável, Sim, porque se aproveita tudo, até, tudo. né, a quase desistência, né, de certa forma. Sim, sim. Eu E aí sinto que foi não vai dar certo, não. o ciclo vivo, assim, os pilares, né, que eu, na época que eu pensei, né, tenho muito essa visão de que a sustentabilidade, isso eu aprendi com um professor aqui, quando eu estava fazendo essa pós-graduação, de que a sustentabilidade, ela tem diversas caras, né, ela tem diversos aspectos e para cada um ela vai ser de uma forma, ela vai ser diferente. Para o cara da empresarial, a sustentabilidade é uma história, né? É diferente. Ele vai mudar criando alguma coisa ali na empresa, algum mecanismo que pode fazer um impacto muito grande, apesar de todo mundo achar, tipo, ah, não, mas não é. Tá dentro do capitalismo, desse mecanismo, né? Não é tão bacana assim. Mas é uma visão. Aí tem outra visão que é tipo, que é a que eu mais gosto, né? Agroecologia, permacultura, que é tipo, não, a gente tem que mudar de uma outra forma. A gente tem que começar dali, do zero. E aí eu falei assim, eu quero que esse site tenha todas essas visões, né? E a sustentabilidade ela é tão grande, então vai desde arquitetura sustentável, meio ambiente, né? A parte ambiental, negócios, tem coisas da nosso dia a dia, da nossa vida sustentável, né? O que a gente pode fazer no dia a dia, nossa alimentação. Então, é um mundo, né? E a minha ideia é que o site não fosse para quem é especialista em sustentabilidade. O site, o Ciclo Vivo, ele é para essas pessoas que estão querendo começar a entrar nesse mundo mesmo. Sabe, eu falo que é tipo uma esquinha ali para a gente falar, olha aí o que pode ser esse mundo. E a pessoa entra e aí a gente sempre dá, tipo, sempre tem link para site para continuar pesquisando. Então, assim, a ideia é que seja um portal de entrada para esse mundo mais consciente, né? Que é o que eu desejo para o mundo, né? É um pedido meu para o mundo de ser mais consciente e tudo mais. E aí
depois, com o tempo, quando eu completei quase 10 anos, um pouco antes, eu conheci a Natasha. Natasha, que está sempre nas lives aqui do Ciclo Vivo, que hoje é a nossa editora-chefe. E ela entrou como sócia minha, para ajudar a segurar o Ciclo Vivo. E ela é jornalista, tem uma formação em gestão ambiental, então está super por dentro, ama a sustentabilidade. E então foi perfeito, assim. Foi uma união perfeita, a gente se encontrou e agora a gente já está. Casamento entre polos, né? Sim, e aí eu vim para a Austrália. A gente se conheceu e eu vim para a Austrália. Eu estava querendo um tempo para que eu queria ficar com meu. Eu tenho 2 filhos, eu tinha que ficar com meu filho pequeno, que na época ele ainda não ia para a escola. Então eu queria esse ano que calhou de ser o ano da pandemia. Parece que eu planejei, mas não. Então eu queria um ano para ficar com eles e tudo mais. Então a Nath assumiu e está ainda hoje aí brilhando, está muito bem. E a gente foi mudando de modelo de negócio e é constantemente, assim, não é fácil. Mas eu acho que o que muda, talvez, é ter essa visão de que tem que mudar sempre. O que muda do jornal, talvez os jornalistas, eu amo eles, trabalho com vários, mas você tem que ter essa visão também do mercado, de entender o público, entender a audiência, assim, né? Mas eu valorizo super cada veículo de comunicação. Acho que cada um tem a sua missão de comunicar da forma que escolheu, né? E eu valorizo cada um deles, mesmo que não tenha muita audiência, mas ele está falando ali de um assunto específico que precisa ser falado, e então super valorizo. Gente, eu estou falando pra caramba, vou passar aqui. Quando você fala, né, sobre jornalista e sobre essa questão de entender de mercado, né, é muito comum entre jornalistas assim, haver uma verdade entre aspas, né, mas existe essa afirmação de que jornalista não sabe lidar com dinheiro, né, porque é aquela coisa, quer escrever, gosta de escrever, né, por isso que, né, não está na área de exatas, está na área de humanas, então não sabe lidar, né? Há muito esse tipo de como é que vai fazer para ganhar dinheiro com informação, né? Porque quando você trabalha para uma empresa, você não se preocupa com isso. Mas quando você vai empreender, né, aí vem uma série de outras preocupações que na verdade são importantes, porque são elas que, de certa forma, vão sustentar o trabalho, né? Uhum. E aí a gente começa a ver a sustentabilidade não apenas como a questão social, ambiental, mas também com o lado financeiro, né? Porque a gente vive num sistema capitalista que precisa, né, do capital para conseguir sustentar outras práticas. Então é um ciclo mesmo, né? É um ciclo de fato. É um ciclo que a gente não queria, né? A gente queria só falar de coisa boa, a gente queria só estar ali dando o melhor da notícia, do conteúdo, mas faz parte da nossa rotina toda essa burocracia, toda essa engrenagem que a gente vive. E para sobreviver, você tem que aprender de tudo um pouco. Então, tive que aprender a criar site, a mexer no site, a servidor, é um mundão ali. Parte comercial, vai em reunião, faz. A gente tem que fazer de tudo, né? No começo. A ideal é que não precise, depois o ideal é que cada um faça a sua função bem feita, né? É porque o futuro é colaborativo, né? A ideia é que as pessoas estejam, de certa forma, se ajudando, né? É muito o que se fala hoje, né? No mercado, no desenvolvimento, na própria sustentabilidade. Colaboração é um termo que é muito importante e é muito visado e é muito necessário, porque as pessoas ainda estão muito vivendo para dentro, né? Quando, na verdade, é preciso expandir. É claro, são ciclos também, né? Eu acho que eu vou usar essa palavra ciclo ao longo da live, porque ela é tão bonita. Ela tá presente em tudo, né? O ciclo, o ritmo. Então, assim, há momentos que a gente precisa ir para dentro, mas há momentos que a gente precisa para fora, né? Então, são fases.
Quando você fala sobre engrenagem, né, me veio muito a vontade de te perguntar sobre a parte de fora, né? Porque a gente fala um pouco sobre a parte de dentro, mas o que é que o Ciclo Vivo ele hoje consegue oferecer para o público, né? Como é que essa distribuição? Olha, a gente está hoje, a gente tem um site que oferece informação em texto, mas oferece também produção em vídeo, oferece uma atividade, né, muito forte nas redes sociais que a gente vê. Conta um pouquinho para quem está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, pessoas que talvez ainda não conheçam o Ciclo Vivo. Então, o Ciclo Vivo, a gente tem o site, né? Quem quiser entrar lá, ciclovivo.com.br. É um site de notícias e a gente tem pelo menos 6 notícias por dia, né? Atualizado desse mundo da sustentabilidade, né? E aí a gente tem o Facebook, Instagram, a gente tem Twitter, LinkedIn. Então, todas essas plataformas. YouTube está meio desatualizado, mas a gente tem também. E o que a gente pensa muito assim, entregar o conteúdo, né, de diferentes formas para cada rede social. Então, a comunicação que a gente... Conteúdo. O mesmo conteúdo ou um conteúdo que a gente acha que vai funcionar em cada rede, né? Não adianta a gente entregar certos conteúdos em alguns lugares, no formato que tem, porque não vai funcionar. Então, a gente tem que ter muito essa visão também do que está funcionando, o que as pessoas estão fazendo agora, né? Ah, tá todo mundo fazendo isso, então a gente vai meio que atrás para também se modernizar e fazer também, né? Porque a gente quer tá sempre trocando ideia com o público da forma que ele acha melhor, da forma que vai engajar mais, né? Então, hoje a gente tem uma média, né? Eu não sei esse mês, mas a gente tá assim, fica flutuando em torno de 4 milhões por mês de page views, as pessoas, 4 milhões de carregamentos ali no site, cerca de 1,5 milhão, 1,7 milhão de pessoas por mês, né? Nossa, é muita gente. É bastante gente, porque a gente tem muito conteúdo, né? Então, eu peço licença aqui que eu tenho que desligar o despertador que tá tocando. Peraí, já volto. Eu não tô escutando, tá? Detalhe, gente, despertador é porque, né, quem entrou depois, ela tá na Austrália, então, se agora, não sei que horas são, mas são 8h30, mais ou menos, né, 8h20, 8h30 da noite, lá 8h30 da manhã, do domingo, é do domingo, né? Desculpa, domingo aí, gente. né? Então, aqui é domingo. Né? O despertador do quarto dos filhos estava tocando e ele não vai parar, então é melhor eu desligar logo. Então, me perdi onde eu estava aqui, né? Você estava falando sobre a audiência, falou em números assim, bilhões. Então assim, nós somos considerados o maior site em audiência, né, de sustentabilidade da América Latina. Então é bastante coisa, e até comparado com os sites gringos, né, os americanos ou que estão em inglês, nós temos uma audiência muito grande, mesmo comparado com eles, né? E um engajamento muito grande. Então, acho que a gente aprendeu a se comunicar. Então, uma das premissas nossa, né, do Ciclo Vivo foi sempre tentar ir por esse lado do positivo, ir pelo lado do sim, que eu falo, né? Porque tem o lado do não, mas eu confesso que cada dia fica mais difícil isso, mas a gente tenta manter, né? Então tem que ter esse equilíbrio do conteúdo positivo, mas também a gente não pode viver alienados, né? Do tipo, olha, só existe esse mundo aqui de painel solar, de agroecologia e tudo, porque as coisas estão acontecendo. Então, acho que também o ativismo é necessário também. Então, mas a gente tenta dosar
porque a gente acredita que se a gente ficar só falando do ativismo e só falando do não faz isso, não faz aquilo, não pode ser assim, a gente vai afastar o público também. Então, eu acho que a gente tendo um pouquinho, a gente acaba trazendo essa audiência e ele acaba vendo isso também. Ah, tem isso aqui também, que está acontecendo, que eu tenho que prestar atenção, tenho que lutar contra isso, ou alguma coisa. Então, é mais assim, comendo pelas beiradas, assim, para tentar fazer essa mudança no mundo, né? Exato. Aqui na nossa pegada, a gente vê muito essa questão do contexto mesmo, né? Da realidade. Porque se você não consegue tocar a pessoa no sentido de fazer a pessoa se sentir representada, muitas vezes a pessoa não vai nem querer olhar. É como você. Como acontece, né? Existe essa história que eu te falei, né? As pessoas pensam que sustentabilidade é só falar de Amazônia, né? Meio ambiente é só floresta, só animal em extinção, quando na verdade é muito além. Então, por que isso ocorre? Assim, eu vejo muito porque as pessoas não se sentem representadas, elas não veem o ambiente na vida, não veem a vida delas como inserida no meio ambiente. Então, é trazer temas da sustentabilidade para a vida real, que na verdade é real, né? Mas as Sim. pessoas não conseguem fazer a conexão. Eu falo isso de uma forma bem assim, não é um julgamento, né? É uma forma que a gente se conecta também, né? A gente se toca. Vai ter um momento na vida que a gente tem um insight. Opa, isso aqui que eu estou fazendo não era para ser assim, né? Todo mundo Uhum. tem isso. Então a ideia é fazer com que as pessoas se sintam conectadas e olha só, tudo que eu faço aqui tem impacto, né? Então quando você traz uma matéria, né, de realidade, mas traz um conteúdo de superação, você também traz um conteúdo, né, de exemplo, as pessoas se sentem também motivadas a seguirem aquilo. Não seguir exatamente da Uhum. mesma forma, mas fazer com que as pessoas se sintam seguras no sentido de eu posso. Se essa Sim. pessoa, nessa condição, conseguiu, por que eu não vou conseguir? Eu também estou numa condição péssima, né? Nós aqui no Brasil estamos numa situação assim, bem difícil, você sabe? Então, assim, é possível, né, inovar, fazer diferente, né, Sim. aproveitar essas dificuldades e né, na dificuldade que tem a oportunidade, né? Então, aproveitar ali os buracos, as fendas ali, de certa forma, para construir um caminho, né? Porque é muito isso, é no problema que a gente encontra a solução, que a gente É. constrói, né, a solução. E o que mais me atrai quando eu escrevo no Ciclo Vivo e nas notícias que a gente comunica, são as notícias simples. O que me atrai muito é a simplicidade de como é fácil a gente mudar para esse modelo mais sustentável. Assim, a gente criaram que é difícil, que custa caro, e é uma mentira. A mudança sai mais barato para todo mundo, inclusive para as empresas. Se ele muda a embalagem, ele vai economizar, e com isso vai todo mundo sair ganhando, o meio ambiente também. Então, assim, o modelo energia renovável já está aí, já está disputando com valores até mais baixos do que as energias de combustível fóssil, mas mesmo assim fazemos escolhas erradas, né? Tem muita coisa aí no meio, por que a gente faz essas escolhas? Tem muita coisa que a gente faz só porque nós nascemos assim. Nossa mãe fez assim, nossos avós, e a gente continua fazendo. E muitas vezes a gente não questiona o porquê, né? Por que eu continuo fazendo assim? Não, por que tem que ter o plástico aqui? Por que eu tenho que ter... Não sei, tem muita coisa ali que a gente pode questionar e tem muita mudança simples que não vai mudar nada na sua vida, na verdade. E que você pode fazer escolhas, né? Então, o Ciclo Vivo, ele está ali para informar e também para mostrar para as pessoas que elas têm essas outras escolhas, né? E sejam escolhas na hora de votar, sejam escolhas na hora de comprar alguma coisa,
né? Ó, ao invés de comprar isso novo, eu vou comprar usado, vou no brechó comprar uma roupa. E aí é um mundão de coisa. Vou carregar comigo um kit de copinho, canudinho e não vou mais consumir isso nos lugares. Vou plantar meu alimento em casa, nem que seja um temperinho, eu vou plantar, eu vou estar conectado com a natureza. Vai me fazer bem, vai fazer bem para mim, para ter esse contato com a natureza, né? Voltar a me sentir parte. Inclusive, assim, vou lutar pelo meu planeta, vou lutar pelos animais, pelo meio ambiente, porque nós somos responsáveis, né, por todos esses animais que a gente está destruindo, devastando, extinção em massa, né? Por que que a gente fecha os olhos e eu amo o meu cachorro, o meu gato, e todo o resto a gente fecha os olhos e ai, não me pertence isso tudo, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado, né, em tudo que está acontecendo e ver que a gente pode sim fazer boas escolhas, né, para pelo menos tentar, né, deixar um mundo melhor, né, para as nossas futuras gerações. Exatamente. E escolhas conscientes, né? Porque às vezes você nem sabe, você que eu digo, qualquer pessoa, às vezes nós não sabemos exatamente qual é o caminho, mas o simples fato da gente parar e e exercitar uma coisa que você falou aí, que é questionar, né? Isso já abre caminhos, né? Por que que eu estou fazendo isso? E aí você procurar perguntar isso com mais frequência. Começa uma vez por dia com algum hábito da sua vida, né? Acordou, por que que eu tenho que usar essa escova? Por que que eu tenho que, né? Por que que eu tenho que Sim. usar esse tipo de produto para escovar meus dentes? Será que tem alguma coisa aqui nesses ingredientes que não é tão legal para minha saúde? Né? Por que que eu tenho que usar esse sabonete para tomar banho? Né? E aí você começa a questionar, por que que eu Dá vou para usar? questionar tanta coisa. Você chega até assim, por que que eu pego água limpa e dou a descarga para levar o meu cocô embora? Você chega a questionar esse tipo de coisa, porque faz sentido? Não sei, foi assim que a gente aprendeu, né? Mas será que não tem outra maneira? É muito Menina, engraçado. e assim, e a descarga do xixi, né? Porque o cocô, né? Você pensa, mas eu cocô, né? Mas e o xixi? Que a cada xixi você vai. Tem pessoas que dão xixi a cada descarga, assim. Ou dão xixi a Uhum. cada descarga, óbvio. Dão descarga a cada xixi. E aí você pensa, será que é necessário dar descarga a cada xixi, né? 20 litros, dependendo do tipo de descarga. E o que é que se faz com tanta água, né? O que é que Sim, aí tem a seria. permacultura, né? E que mostra que tem tantos caminhos diferentes, né? Mas é só assim o modelo que a gente vive, que a gente fica repetindo, repetindo, repetindo e tem como padrão. Mas a gente sabe que se continuar dessa forma, não vai ter a espécie humana, né? Na verdade, no Não vai ter, futuro, não vai ter um padrão de ou qualidade que a ou Terra vai ter tinha, uma né? qualidade muito ruim para as próximas gerações. E por que que a gente tem que deixar essa bucha aí para eles, né? Então, sendo que são pequenas mudanças, não é difícil. Não é difícil e adaptações que a gente pode fazer. Por exemplo, agora o Brasil vai estar enfrentando crise hídrica. Por que que não tem captação de água da chuva? Né, de cisternas nas construções, na maioria delas, né? Por que que não tem projetos de lei que incentivem isso, né? Que diminui o IPTU de quem capta a água da chuva. Então, assim, tem muita forma de que é simples, é barato. Captar água da chuva, você tem que ter um reservatório, uma calha e um equipamento para filtrar. É isso. Assim, tem muita coisa que a gente tem que questionar e, e rever, né? O porquê que a gente continua repetindo padrões que não são sustentáveis. Exato. E voltando né, a uma coisa que você falou, por que que a gente tem que sustentar um padrão, por exemplo, perguntar a alguém, olha, e quem é que tu vai votar mesmo?
né? Se vai votar, porque eu tô sem candidato nessa, sei lá, para senador, não conheço, os vereadores, eu não conheço candidatos, né? E aí, né, que vem importância, né? Imagina, tem gente que não dá mínimo valor, por exemplo, a candidatos né, de vereador mesmo, né? Porque, são Qualquer tantos. um. Vou votar no que é do bairro aqui, que sempre todo mundo vota. Vou nesse aí. Ah, mas ele não fez nada nos últimos tempos. Ah, mas é o único que eu conheço. Essa é a resposta das pessoas, a É maioria, né? amigo do meu primo, né? Não é amigo do meu tio. Faz um favor ali para É. fulano e Mas até assim, toda a participar, eu representatividade. já vi coisas acontecerem no Ciclo Vivo que eu fiquei muito contente. É muito difícil a gente que trabalha com jornalismo ambiental entender o impacto que a gente cria, porque assim, não dá para quantificar. Não dá para eu contar quantas pessoas Mensuração. deixaram de usar uma embalagem ou quantas pessoas. Não tem como fazer essa conta, né? Mas de vez em quando vem algumas respostas para a gente que dão uma. Nossa, que bacana! Teve uma história de uma professora que ela me mandou um e-mail agradecendo, porque na aula dela, acho que as crianças tinham mais ou menos 10 anos de idade. E ela usou uma matéria do Ciclo Vivo sobre reciclagem e política de resíduo sólido e tudo mais, para ensinar as crianças. E dentro dessa sala de aula, a professora, eles decidiram que eles iam, era uma cidade pequena do interior. Eles decidiram que iam falar lá na Câmara para conversar com alguém para fazer alguma coisa. E esses Ai, que alunos legal. foram para lá e conversaram com esse vereador e ele criou lá um projeto de lei, né? Alguma coisa baseado nisso. Então, assim, eu fiquei tão feliz. Claro que o mérito é todo da professora, que é super engajada, né? Mas é muito bacana quando vem esse resultado de tipo, pô, essas crianças aprenderam que elas podem fazer a diferença. Ela vai crescer com uma diferença ali de pensar, nossa, se eu quero alguma coisa, eu vou falar com esses vereadores. E a gente pode falar com eles. Tem uma matéria que a gente divulgou há um tempo de um projeto de lei de um vereador em, acho que era São José dos Campos, alguma coisa assim, de terrenos baldios para fazer horta comunitária. Essa notícia, nossa, viralizou muito, muito, teve muita audiência. E diversos vereadores foram marcados lá. O pessoal, olha isso, cria também, cria também. E agora a gente vê que tem um monte de gente criando projeto de lei semelhante. Então, a gente pode ajudar dessa forma. Marca lá o vereador, marca, olha aí, porque ele também quer aparecer na imprensa. Nem que esse cara não seja bonzinho, ele quer estar lá no mostrando algo bom que ele está fazendo. Então, dessa forma, a gente consegue alguma coisa. É um modelo perfeito? Não, mas é uma forma Os modelos, de. os modelos vão se atualizando, né? Sim. Ai, que massa, que massa. Ó, massa é uma forma de falar pernambucana, Ah, né? Eu eu não sei se conheço. Aham, não, eu tenho várias amigas que estão no Nordeste que sempre falam massa. Mas então, vocês conseguem assim mensurar, talvez, como você fala, né? É difícil de fato mensurar, mas conseguem mensurar em relação a projetos que vocês falaram sobre? Tem alguma história assim, olha, a gente divulgou, né, tal tipo de ação e a partir dessa divulgação a gente viu que houve uma mudança de rota ali naquele projeto, enfim, é outro tipo É, de ser ativista, né, de certa forma. Porque você está o que eu ali vejo assim, tem impactando. muitos outros. Desculpa, pode terminar, Não, concluir. era só uma palavra, impactando na vida do entrevistado também, né? Ah, sim, tem bastante gente que eu conheço que fala assim, nossa, que o nosso conteúdo. Porque, assim, quando um outro veículo que não é especializado entrevista a pessoa, ele não vai ali a fundo mostrar o que a pessoa que é um ativista ambiental ou que tem esse propósito na vida, ele não vai ali nesse coraçãozinho, né? Nem sempre, às vezes sim. Mas
E a gente já tem isso, né? O ciclo vivo, a gente já vai exatamente ali no que move a pessoa e tal. Então tem algumas pessoas que vêm com essa resposta de que foi a matéria mais bonita que eles já tiveram sobre eles, que vieram agradecer. Nossa, muito obrigada, essa matéria ficou muito linda. E a gente sabe que o ciclo vivo hoje, nós não somos assim, somos grandes em audiência, mas não somos totalmente conhecidos, né? Mas a gente sabe que a gente pauta bastante outros veículos, porque vários jornalistas também seguem o ciclo vivo, né? E gostam, muitos falam, nossa, eu sempre estou vendo o ciclo vivo, vários jornalistas de outros sites. E acaba que e eles veem isso e também fazem a matéria semelhante ou parecida, vai atrás do nosso entrevistado para fazer o mesmo conteúdo, e acaba que a gente começa a ver uma avalanche de matérias sobre isso que a gente estava falando em vários veículos, e a gente fica muito feliz. Eu não fico triste com isso nem de nenhuma forma, assim, eu fico super feliz de estar abrindo assim esse espaço, essa porta para falar mais sobre isso. E cada vez mais. E aí a gente vê que vai tendo uma maturidade também desses outros veículos de aprender a falar sobre jornalismo ambiental, né? Porque antes era muito superficial. Muitos conteúdos falam muito superficialmente, né? O que eu não... Muitas vezes eles não falam o impacto daquela decisão. Falam como se fosse uma luta política, tipo, os ambientalistas contra os ruralistas, um exemplo. Mas qual que é o impacto disso, né? E aí passa batido, como se fosse apenas uma preferência, né? Eu tô do lado do meio ambiente. Não, não é assim. Tem uma consequência, né? E uma das consequências é o que a gente está vivendo hoje, né? Em termos de pandemia. Sim, a Que pandemia... é cada vez mais acelerado, né? Esse tipo de... A pandemia é só o comecinho, né? Dizem os cientistas, né? Que é o que o Cicloview também sempre está do lado dos cientistas e da ciência. Então, existem várias comprovações e teses que dizem que com o aquecimento cada vez mais a gente... E o desequilíbrio, né? O desequilíbrio ecológico, a forma que a gente vive nas cidades, as florestas sendo devastadas, esses animais entrando dentro da cidade, até o permafrost lá no Polo Norte que não tá derretendo, né? E aí várias bactérias que estão lá. Você não sabe o que pode vir, né? Muita gente não sabe o que está por vir, né? É isso. Então, tá tão bom, agora não, né? Um pouquinho antes, estava tão bom, era só manter, né? Não é tão difícil. Realmente não é difícil. E dá para ganhar dinheiro com isso, dá para continuar tendo um modelo que dá certo, né? Então, vamos escolher coisas boas, gente. Maravilha, maravilha, porque é isso mesmo. E eu aproveito para te perguntar, né, qual é o modelo assim que vocês, né, que vocês já experimentaram, que modelo já experimentaram, qual é o modelo atual em termos de sustentabilidade da própria, né, empresa, né? Porque você sabe, né, e vocês que estão assistindo, né, não é tão simples você viver de informação, né? Quem é que paga por essa informação? Antigamente, os jornalistas, não os jornalistas em si, mas as empresas, as grandes empresas de jornalismo, né, elas eram mantidas por anunciantes, né? Só que isso tem mudado muito, principalmente com a chegada das redes sociais, e a gente vê que muitas grandes empresas hoje estão fechando, né? Aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, a gente tem isso, em vários outros estados do Brasil. E a gente tem visto o surgimento assim, cada vez maior, né, de iniciativas independentes, como o Ciclo Vivo, que na verdade já existe há 10 ou 12. São 12 anos. Né? Uhum. 12 anos. Então, assim, o Ciclo Vivo acabou que viveu várias fases, né? Viu o jornalismo independente nascer, de certa forma, né? Então, você deve ter passado por vários modelos,
né, de sustentabilidade financeiro mesmo, né? Sim, a gente vinha nesse modelo de anunciantes, né, de campanhas e tal, que a gente fechava diretamente com os clientes ou agências, e depois tudo mudou com a chegada de Google, de mídia programática. Tivemos que ir junto, gostando ou não, a gente teve que seguir esse modelo, né? Que virou meio que o padrão quase, né? De quase todos os sites, não todos. E a gente foi mudando o site com isso, assim. Teve época que o site não ficou exatamente como a gente gostaria, né? Com muito anúncio, muita coisa que talvez não seja tão harmônico ali com a leitura, mas foi a forma que a gente teve para sobreviver, né? Para continuar chegando nessas pessoas e talvez depois fazer outra alteração para melhorar, né? Eu acho que tem isso, muitos leitores entram e falam assim, para qualquer site, né? Nossa, mas é cheio de publicidade, tem isso, é chato, aparece isso, aquilo, mas também a pessoa tem que entender que a gente tem uma estrutura, a gente paga diversos. Tem empresas terceirizadas que ajudam a cuidar do ciclo vivo. A gente tem uma estrutura, né, de jornalistas, de parte de criação, comercial também. Já ficamos um bom tempo trabalhando mais com o conteúdo patrocinado, que é o branded content, com empresas que têm a ver com o ciclo vivo, né? Uhum. Então, a gente nós já fizemos algumas campanhas bem bacanas, por exemplo, Semana do Meio Ambiente. Então, vem patrocinada essa semana. Então, a gente vai ter várias coisas, vai ter vídeo, vai ter post, vai ter matéria e um monte de coisa bacana para fazer uma campanha de conscientização, mas uma marca vem junto patrocinando todo esse conteúdo, né? E muitas marcas procuraram a gente fala que a gente não é só mais um veículo de comunicação, mas a gente acaba até sendo uma consultoria, porque eles procuram a gente assim, a gente não sabe falar de sustentabilidade, tipo, ou eu não sei, o que eu tenho de sustentável para falar? Eu não sei. E aí você fala, não, o que eu tenho que me liga à sustentabilidade, né? E aí fazer essa leitura, né? De não, isso daqui é bacana, a gente seria legal vocês estarem incentivando isso, né, para a população, e é bom para a marca, é bom para o ciclo vivo que se mantém, e para o leitor, que vai ter um conteúdo com uma qualidade e que vem patrocinado, né? Então, a gente também trabalha com esse modelo, né, de publi editorial. Claro, sempre muito responsável, tem que passar pela nossa redação. A gente não divulga coisas que a gente não acredita, né? Que não tem o nosso ali o critério nosso. Maravilha. E hoje a gente está nesse modelo que a gente mescla hoje, né? Atualmente a gente tem os espaços publicitários ainda e também trabalha com esses especiais. Publi, né? São publis e a gente faz essas campanhas especiais, né, com temática. Então tem Semana do Meio Ambiente, Semana da Mobilidade Urbana, Semana da Reciclagem. Então a gente faz esses especiais que a gente pode comunicar mais além alguma coisa e foca nisso, Semana da Água, né? E aí a marca pode vir junto, patrocinando isso e trazendo informação para os leitores. E me diz uma coisa, vocês já fizeram ou já pensaram ao longo desses 12 anos em fazer trabalhos junto a esse público, né? Porque vocês têm um público muito grande e um público interessado em aprender. Fazer trabalhos do tipo cursos, eventos. A gente divulga, nós somos parceiros de vários eventos, a gente também tivemos parceria, você estava falando de cooperação, a gente foi parceiro do Poder da Colaboração por um bom tempo, que era um evento só sobre colaboração,
bem Eita, que bacana. legal. E nós somos. Já pensamos em nós darmos os cursos, mas eu acho que assim, acaba ficando muito grande, fugindo, e aí a gente não tá, como nós não somos uma equipe enorme, então a gente São quantos hoje? não dá conta de Desculpa a tudo. pergunta. Vocês Claro, são em quantos hoje? a gente tem ativamente assim na empresa, tem eu e a Natasha que somos sócias, a Márcia que é a nossa jornalista. E aí a gente tem outras estruturas que são terceirizadas às empresas, né, que cuidam do site. E a gente também tem colaboradores que escrevem para o Ciclo Vivo, né, ou semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, e ajudam a atualizar o nosso site. Então, a gente também faz isso em troca, ele pode divulgar certas coisas do trabalho dele, ou algum outro modelo, né, que a gente possa pagar por isso também. Então, a gente vai variando ali, mas existe sim um pessoal que escreve para a gente, pessoas que gostam de escrever e falam assim, eu quero, vai ser bom para o meu trabalho, eu também quero divulgar. Então, tem De também esse diferentes espaço. áreas, assim? Tipo, como se fosse artigo? Tem, por exemplo, uma que escreve pra gente ali sobre paisagismo e ela escreve sobre a parte de plantar, como que planta, qual é a melhor forma de plantar certas coisas. E como plantar. Não sei, é um mundo de. Como plantar abacaxi, como plantar tal coisa. E Tem são vários a mundos. Marli que escreve sobre mais a parte de meio ambiente também. A gente tinha o Tiago que escrevia sobre orgânicos, cultivo orgânico. E o pessoal tem muito curso que a gente divulga, o pessoal de permacultura. Eu sou muito amiga de todo mundo do pessoal do movimento de agroecologia, permacultura, então tá sempre aberto ali, eles mandam, vamos divulgar, e a gente vai divulgando e passando ali para os cursos deles por missão mesmo, né? Tipo, vamos, porque vai ser bom para todos, né? É verdade. E a Bom assessoria de propósito. imprensa também ajuda bastante a gente. Não podemos esquecer que eles são sempre Vocês fazem? esquecidos. Não, a gente trabalha com os assessores de imprensa também, que sempre estão nos Ah, sim. ajudando com as pautas bacanas e eu acho que a gente tem que lembrar deles também. Pouca gente lembra, mas e dá o mérito deles, a gente tem que também Verdade. falar desse pessoal que trabalha ali com as marcas, né? Uhum. Tem um pessoal que falou aqui, a gente acabou, né, conversando, emendando os assuntos e eu queria dar uma lida aqui nos comentários um pouquinho, se eu conseguir, né? Porque às vezes a gente passa, enfim, o dedo passa direto, porque Ó, tá a pequenininho Fernanda tá agora. aqui indo embora, ela também fez parte da redação um bom tempo, Fê. Eita, Beijo. vejo. E depois você pode passar aqui no feed da nossa pegada ou no YouTube para assistir o restinho da live, tá? Em caso já tenha ido para receber o beijo. Vamos lá, Semana da Água, ela falou. Acho que eu vou ler assim, do fim para o início, porque se eu for voltar para o início agora, não, talvez eu perca tudo. Vamos lá. Patrícia botou assim: obrigada, Ciclo Vivo, por toda a imensidão de informações, grata. Olha, tem uma pessoa, Vicente Araújo Sintropia, botou: atualmente sou voluntário em uma horta coletiva, faço compostagem, reciclagem, caminhada para uma cooperativa, além de consumir orgânicos e produtores locais. Muito Muito bom. bom. Parabéns pelas suas escolhas, Vicente. É Vicente? É. Muito Escolhas que legal. ajudam todos Com nós. certeza você está inspirando muitas pessoas a seguirem o mesmo caminho. E com certeza você está mais feliz, sem dúvida. Depois que a gente experimenta, que a gente sabe, né? Sim. Rosa Miranda botou: Rosa Miranda é uma jornalista aqui de Pernambuco, botou: gratidão, Aline, por temas tão importantes. Somos suspeitas, né, para falar sobre a importância de sustentabilidade. Mas, de fato, né, falar sobre isso é essencial, para todo mundo.
Você é sempre top. Cadê? Patrícia, adoro ciclo vivo, grata. Camila Bove, não sei como se Bove, pronuncia. né? Bove. Ela pergunta assim, quando vai ter ciclo vivo em inglês? Ah, não sei. É muito trabalho. Estamos focados no Brasil no momento. Talvez o Brasil esteja precisando mais, né? É, eu acho que assim, o mundo, viu? É, eu vejo assim que não é só o Brasil, não. Todo mundo precisa, mas no momento é focado no Brasil, Como no é que tá a português. Austrália? Aproveitando que você está aí. Ah, é difícil eu opinar também, porque assim, a gente chega de outro país e a gente não nasceu aqui para você ter aquela opinião tão embasada. Acaba sendo uma opinião, aí eu tô falando já como o pessoal do jornalismo, né? Acaba sendo uma opinião um pouco superficial do que eu estou vivenciando e até onde chegou a minha informação, né? Eu não tô ligada aqui ao pessoal, à área de sustentabilidade para saber a fundo, né? Mas eu sei que existem questões, como no Brasil, muito graves aqui de meio ambiente. Então, a barreira de corais está em risco, a grande barreira de corais, é uma guerra da mineração, do minério, né, e carvão, não está se investindo em renováveis como deveria, mas ao mesmo tempo, assim, você vê painel solar em todas as casas. Tem muita energia solar, eólica, então, assim, vai ao mesmo tempo acontecendo as coisas, tem seus problemas, ao mesmo tempo que eles têm a lixeira para cada resíduo, ao mesmo tempo eles são um país que, per capita, né, por pessoa, que mais gera lixo no mundo. Então, são coisas assim que eu ainda vou entendendo, né, aos poucos. Eu não posso falar assim, nossa, é maravilhoso. Não tem como falar isso. Eu acho que dificilmente você pode falar isso em qualquer país, né? Mas a gente sabe que tem uma estrutura melhor, que é país de primeiro mundo, desenvolvido, então eles têm a estrutura para fazer. Falta a escolha, fazer a escolha certa, às vezes, né? E tem a educação também, eu percebo, né? Então, o que é diferente no Brasil, muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação, não têm a estrutura mesmo, não tem o reciclável que passa, muitas cidades não tem, a pessoa tem que levar, né? Então, não dá para comparar de forma alguma, né? Tem a questão indígena aqui também, né? Então, tem coisas que se assemelham, assuntos que se assemelham, mas não dá para comparar. É bem diferente. Eu imagino, né? É porque brasileiro normalmente tende a sempre achar que as coisas que vêm de fora ou as coisas que ocorrem fora são melhores, né? Sim. Melhores, tem mais qualidade, tem mais jeito, tem políticos, enfim, tudo melhor, né? Tem mais qualidade de vida, mas nem sempre, né? Na verdade, o problema existe em A todo gente lugar, sabe né? que muitos políticos no mundo, nos Estados Unidos, se você assistir essas séries, né, House of Cards, tudo mais, você vai ver que eles são movidos por esse dinheiro que é injetado, né? E aí eles têm as bancadas, né? Como a bancada ruralista, tem aqui bancada ruralista, tem bancada do óleo e do minério. E aí os caras conseguem ter uma influência grande ainda, né? Vamos esperar que no futuro eles estejam cada vez mais extintos. Em vez de, né, deixar, em vez dos animais serem extintos, né? Vamos, Mas enfim. a gente sabe que tem que mudar, né? Tudo e começa nas nossas escolhas, começa com a gente, mas eu também tenho essa ideia de que não é só isso, não é só você fazer a sua parte. Porque muita gente, faz a sua parte e pronto, você vai inspirar, com certeza. Eu acho isso é tipo 70%. Você fazer a sua parte, inspirar. Mas você tem que cobrar, você tem que denunciar,
você tem que escolher melhor, né, o seu voto. Então, é um conjunto de coisas. Não adianta a gente só fazer a nossa parte e pronto, né? É a forma que eu vejo. Respeito quem vê de outra forma também, né? Tem muita gente que acha que é só fazer a sua parte. Então, tá bom. Aí... Mas qual é a parte, né? Porque é até mais uma coisa a se questionar, né? O que necessariamente é só a minha parte? Será que, né, o que diz respeito a mim também não diz respeito ao outro, e a gente não pode fazer com que a minha parte também seja parte em coletivo e, né, a gente conseguir ir além da gente, né? Olha o pessoal comentando aqui dos orgânicos que tem reciclável de orgânico em compostagem lá em Floripa. A gente sempre divulga, a gente adora as iniciativas ali de Floripa. Acho que está tão avançado. E aí é como eu repito o que eu falei lá no começo, como é simples. Gente, é simples, vai gerar emprego para as pessoas que vão lá estar recolhendo a compostagem, vai gerar emprego para as pessoas que estão trabalhando. A gente vai estar enriquecendo o solo, pode até vender ou doar esse resíduo orgânico para outros lugares. Então, é um ganha-ganha para todo lado, né? Investir em sustentabilidade, sempre vai estar todo mundo saindo ganhando, sempre. Então, essa é a missão do Ciclo Vivo, né? Mostrar. A gente fala, nosso slogan é notícias por um mundo melhor. Tudo que a gente divulga é pensando em ter esse mundo melhor. E sempre pensando nessa, não só nas próximas gerações, gente, na nossa vida já. Quantas pessoas estão vivendo agora, estão com depressão, estão passando numa fase super difícil, né? O que pode ajudar elas terem esse contato com a terra, se entrarem novamente nesse contato com a natureza, né? Tá conectado. Então ajuda todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que te move? Que é justamente aquele coraçãozinho que você comentou. Essa pergunta eu já me fiz, eu me faço sempre. Eu acho que é comunicar, o que me move é comunicar que existem essas outras escolhas, né? É fazer parte dessa construção ou até desconstrução, vou falar, desse mundo que a gente fez. Porque a gente tomou como verdade coisas rotineiras que a gente replica que não são beneficiais nem para o meio ambiente, nem para a gente. Tem muita pessoa que não está feliz, né? Tem muita gente que se desconectou totalmente. Então, o que me move é trabalhar na comunicação desse mundo melhor, né? E com certeza é isso, assim, na comunicação ou na ação mesmo também. Gosto muito de estar lá construindo. Trabalho com o pessoal já fiz vários cursos de bioconstrução, de agrofloresta. Então, isso faz meu coração, assim, aquecer. E é difícil trabalhar com outra coisa. Quando você pega nesse bichinho aí, é difícil você largar. Verdade, muito verdade. E você? Queria também saber um pouco de você, né? O que te move? É a criação mesmo, né, de um mundo melhor. Parece clichê isso, né? Mas a nossa pegada, ela foi gestada junto com a minha gestação, né? Com a gravidez do meu filho. Foi quando eu descobri, essa gravidez foi uma gravidez planejada. E quando eu confirmei, que eu peguei assim, sabe, o resultado positivo, a primeira coisa que eu pensei, foi a primeira mulher, foi como é que eu vou fazer para ter uma gravidez sustentável e fazer com que meu filho ele já nasça nesse ambiente que eu gostaria de ter e de
proporcionar a ele, fazer com que ele também faça parte dessa construção, né? Então, assim, a vida começou a partir daí a mudar muito, porque eu já tinha algumas práticas sustentáveis, né? Mas é incrível como a gente, quando a gente começa a questionar, é incrível como a gente descobre o quão mais a gente pode fazer melhor. Quanto mais a gente pode fazer também, né? Então, assim, quando eu vi que eu estava grávida e que eu estava construindo um ser ali dentro de mim, né? Eu não, né? A natureza, ela estava, né, permitindo com que eu gerasse ali uma vida e eu ia dar essa vida à natureza também, né? E, gente, isso é um troço, né? Muito é mágico. Então, assim, a gente tem que. Isso mexe muito comigo, inclusive, né? Então, assim, eu tenho que, de certa forma, nós temos, né, que promover, né, uma possibilidade, uma probabilidade de que nossos filhos, as futuras gerações, elas tenham, né, um ambiente saudável e vivo, né? Porque a vida precisa estar viva, né? Então, o que a gente está fazendo? Então, isso me move para caramba. A nossa pegada, ela, né, para quem não conhece, para quem está chegando aqui agora, ela é independente também, né? Uma iniciativa independente que também está aberta a colaborações e assim como o Ciclo Vivo, né, busca, de certa forma, formas independentes também de se manter, né? Nós hoje, nós não temos nenhuma forma de financiamento, né, que de fato não tem. Então, assim, a nossa pegada hoje está de coração fazendo esse trabalho, né? E é isso que move, na verdade, né? Quando a gente faz algo que toca a gente. Então, se qualquer pessoa que está aqui presente, né, começar a se questionar, né, sobre o que é que move nessas pessoas, né? O que é que perguntem assim, né? Poxa, o que é que me move hoje? O que é que me faria passar sábado, domingo, feriado, semana inteira, deixando, às vezes, coisas que são importantes de lado para você cuidar de algo que de fato lhe move, né? Assim, pergunta a si mesmo e busca isso, porque eu acho que é isso que sustenta, inclusive, a longo prazo, vai sustentar financeiramente também, né? Sim. Porque as coisas se atraem mesmo. Se você botar energia, né? Amor ali, uma hora dá certo. Largue o emprego que lhe mata todos os dias, né? Largue aquilo que lhe mata, que você bota pra dentro, porque, na verdade, o que a vida quer da gente é que a gente, né, se expanda, né? Então, às vezes eu digo isso por experiência, todos nós que estamos aqui, né? Às vezes a gente se mata muito fazendo coisas que a gente não quer, que a gente não gosta, porque a gente precisa sobreviver, e precisa mesmo. Precisa sobreviver. E uma das coisas que perpassam pela sobrevivência é a gente estar bem e a gente estar feliz, né? E fazendo algo que é vivo dentro da gente, né? Que faz a gente estar, sabe, sentir esse calorzinho que você fala e que eu achei lindo, né? Porque é isso, calorzinho. Calorzinho. Me diz uma coisa, como é que as pessoas que estão aqui, o público geral, pode ajudar o Ciclo Vivo de alguma forma? Existe, né, alguma forma do público manter essa chama acesa? Você estava falando de crowdfunding antes, a gente chegou a fazer, né, há um tempo, uma época de crise mesmo, mas não deu muito certo, porque na época ainda não era um modelo tão conhecido por brasileiro, difundido, e tem um trabalho para você fazer um crowdfunding. Você não pode só fazer e jogar ele lá. Você tem que fazer todo o planejamento. É muita coisa que você tem que fazer. Então, tenho colegas que têm esse modelo, mas aí eles já estão mais amadurecidos nessa comunicação de doar. Acho um modelo bem bacana para quem puder ajudar as iniciativas de jornalismo independente que trabalham dessa forma. Eu acho super bacana a gente incentivar, que é uma forma da gente continuar dando voz para essas pessoas, né?
Eu falei que o que me move é comunicar, mas principalmente dar voz para essas pessoas que já estão fazendo em diferentes setores, né? Eu acho que elas precisam de ter essa voz, né? Expandida e mostrada para o mundo. Eu adoro compartilhar o que as pessoas estão fazendo de bom, né? E São as duas. então, e do Ciclo Vivo, curta, compartilhe. Quanto mais audiência a gente tem, mais a gente consegue engajamento, né? E, e a gente tem a nossa newsletter agora também, de volta. Então, quem quiser assinar a nossa newsletter, só ir lá, vai receber diariamente notícias boas. Algumas não tão boas, mas são poucas. A gente tenta escolher. Eu falo, são 5 notícias boas e uma ruim por dia. Tem dia que não dá, mas a gente tenta. Pois é, e é um ciclo, né? Porque a partir do momento que alguém chega até o ciclo vivo, se inscreve no newsletter, passa a consumir as informações, acompanhar as notícias ou as iniciativas que vocês divulgam, essas pessoas elas estão se munindo, falando de munição de uma forma boa, claro, estão se alimentando, vamos lá, estão se nutrindo de algo que pode Sim. fazê-las, inclusive, um dia ser notícia no ciclo vivo, né? Uhum. A roda gira, então, a partir do momento que eu tenho hoje um estilo de vida e eu começo a me movimentar, né, para ter outro estilo de vida, eu já estou saindo do meu lugar, eu já estou promovendo uma atividade ao meu redor, isso aí já impacta pessoas ao redor, e quando você vê, você está ali, né, fazendo algo que você nunca imaginou fazer, né, Uhum. e quem sabe empreendendo não apenas em forma de negócio, mas empreendendo na vida mesmo, que empreender vai muito além, né, de você ter uma empresa, né? Sim. Você pode empreender de diversas formas. Então, Uhum. é muito legal quando as pessoas elas têm essa disponibilidade, essa predisposição a buscar aquilo que, de certa forma, representa, representa no mundo, né? Olha, eu tenho aqui uma forma de ser, mas eu estou buscando outra, e essa outra, ela tem que ter um passado também ali em comum comigo, né? Então, eu Sim. acho muito legal isso, né? Quando você conta essas histórias. Você não, né? Inclusive, Você... tem alguns leitores, teve um leitor que mandou e-mail para a gente, falou assim, obrigado pelas notícias que vocês mandam na newsletter, eu sempre entro no Ciclo Vivo antes, e depois eu vou lá no G1, nos outros portais de notícia, para ver todas as desgraças que estão acontecendo. Ele falou assim, eu entro no Ciclo Vivo primeiro para ter esperança, para ter imunidade. E depois eu vejo o resto. Porque senão a pessoa já entra naquela depressão, né? Tipo, nossa, o que aconteceu hoje? Nossa, meu Deus, tá pior, meu Deus do céu. Então, a gente também tem essa missão de trazer coisa boa e ser tipo um pouco de respiro nessa rede social, no meio do conteúdo, com coisas positivas que possam informar e também talvez fazer a diferença, talvez não, só vai informar, mas talvez vai fazer o dia da pessoa melhor. E é isso. Que bom, é isso mesmo. Tem uma e a Emília que falou assim, aqui em Rio Claro. Lá, Emília, é minha sogra. Aqui, claro, tem vários pontos ali de caminha. Opa, eu não estou conseguindo ler. Além de caminho que pega os recicláveis. Caminhão que pega os recicláveis e nós semanalmente. Sim. Lá em Rio Claro, meu marido é de lá de Rio Claro, e quando a gente vai lá, ou vem um pessoal buscar, ou eles têm que levar no ecoponto. Não é todo bairro que pega, né? Mas eu lembro que há muitos anos atrás, eu sempre levava lá no mercado, que tinha aqueles pontos do mercado, aí levava meu reciclável lá, porque não tinha no meu condomínio que eu morava antes, né? Mas tem várias formas de fazer, né? É só buscar, né? Tem como fazer, se você se organizar e sempre cuidar muito bem dos seus resíduos, né? Eu
esperava um tempo, mas eu dava uma lavada, eu abria as caixinhas, né? Deixava ela abertinha, esticadinha, para caber mais na caixa, para depois eu juntava e levava esse material. É isso aí, é isso aí. São essas práticas que fazem diferença. Eu queria dizer que assim, o tempo voa. A gente está aqui quase 1h20 de lá. Nossa, bastante, passamos do tempo. Pois é, mas eu nem diria que a gente passou. Eu acho que eu nem gosto de interromper live quando tá perto de 1 hora. Diga você, porque às vezes a conversa tá tão legal, a gente já tá chegando 1 hora e a gente vai ter, né? Eu fiquei muito Sim, feliz quando o Instagram me deixou livre, né? Livre que não é bem livre, são 3 horas, né? Mas enfim, porque a gente consegue, né? Ok, deu sim. 1 hora, né? Talvez esteja cansativo, né? Para quem tá ouvindo ou não. E então já conversamos bastante, vamos se encaminhando, vamos Sim, sim. deixar as coisas irem, né, ciclicamente, porque eu adoro ciclos. E eu também. Ciclo vivo, então. Exato. Olha, muito bom te conhecer, né? Muito bom conversar Prazer é contigo. meu. Eu quero conversar mais, né? A gente vai continuar nossa conversa, né, não fora das telas, mas pelo menos fora da lá. E vamos juntos. Eu falo com o pessoal do jornalismo ambiental que a gente tem que se ajudar. Então, eu estou sempre ajudando o pessoal, quem me pede para divulgar. Às vezes eles trabalham com eventos, às vezes querem, Maíra, divulga para gente essa notícia e a gente divulga. E, e a gente tem que se ajudar, né? Não existe, no jornalismo ambiental, não existe concorrência. Nós somos todos amigos e todos temos que ir junto ali. O sucesso de um é sucesso de outro também. Porque o sucesso maior é coletivo, né? A gente vive Sim, no mesmo planeta, então não tem como fugir disso. sim. É muito isso. Muito grata. Eu queria pedir a todo mundo que está aqui, né, que quem ainda não conhece, né, o Ciclo Vivo, acho difícil alguém não conhecer Ciclo Vivo, né, porque Ciclo Vivo é Ciclo Vivo, né, mas conheçam, né, vão lá, né, procurem E nas redes conheçam a sociais. nossa pegada também. O pessoal do Ciclo Vivo que está aqui, vai lá no perfil da nossa pegada, né? É arroba nossa pegada. Tá aqui na Arroba, live. E é, aí, vai lá conhecer o trabalho da Aline, que está se dedicando bastante aí nessa nova missão. Parabéns, Aline, e muita sorte para parabéns você. também, viu? Parabéns Conta com por a tudo que você gente tem aí feito. nessa caminhada. Grata. A gente também está nas principais plataformas de streaming de áudio, né? Com o podcast Sustenta Mundo, que vocês podem acompanhar também, podem procurar a gente no YouTube. E assim, estamos juntos, né? Podem contar com a gente também, tá? Vocês do Ciclo Vivo, quem estiver ouvindo, né? Quem estiver ouvindo, não, quem estiver assistindo e ouvindo, né? Tem gente que só ouve lá. Então, quem estiver ouvindo e quiser, né, colaborar com nós todos, né? Com todos que fazem, de certa forma, a divulgação, né, de iniciativas como nós que estamos aqui. Então, assim, colaborem, enviem sugestão de pauta, né? Participem, estejam juntos, porque assim, cada pessoa, cada iniciativa, né? Cada passo importa, cada pegada conta, que a gente costuma dizer muito aqui. E juntos somos mais. Então, Sim. simbora. E quem quer mudar aí, vamos curtir, engajar, divulgar, pressionar, vamos botar a pauta ambiental. É a pauta principal para a nossa sobrevivência, né? Então, vamos trazer ela de volta. Ela não tem lado político. O ambiente, ele tá aí. Se a gente destruir o meio ambiente, né? O que vai sobrar, né? A gente não vai sobrar. A Terra vai se autorregular. É, Nós, eu não sei. exatamente. Assim seja, que nós consigamos, né? Todas, todos, simbora. Grata, gente, grata, Obrigada, Maíra. Aline. Tchau, Muito pessoal. bom. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.